Olá, turma! Na aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre esse gênero textual chamado memórias literárias, também conhecido como relato de memória. Mas o que nós podemos entender por relatos de memórias? Para começar esse assunto, vamos primeiro entender o que é a própria memória. O que nós entendemos por memória? Memória nada mais é do que a capacidade que nós temos de guardar ideias, sensações, impressões que adquirimos no passado. Ou seja, é o efeito da capacidade que temos de lembrar alguma coisa, termos alguma recordação, ou seja, algo do passado fica dentro da nossa mente. Basicamente, quando a gente fala em memória, estamos falando de quê? Estamos falando da existência do que já se passou, mas que de alguma forma permanece dentro de nós, como as lembranças da nossa infância, de momentos com a nossa família, de alguma festa. Todos esses acontecimentos que vão ocorrendo ao longo de nossa vida, eles acabam ficando armazenados dentro da nossa mente e a tudo isso damos o nome de memórias. Agora, quando nos referimos a relato, o que de fato é o relato? O relato é a ação ou o efeito de relatar alguma coisa, contar algo. Então, quando nós falamos em relato, estamos falando em narração, em descrição ou até mesmo uma explicação que é feita de maneira escrita ou oralmente sobre determinada coisa que nos aconteceu, um acontecimento, uma experiência, tudo isso é considerado relato. Então, quando chegamos aqui em relatos de memórias, vamos ter um gênero textual de caráter narrativo, pois conta algo, um acontecimento no qual o narrador, que é quem estará escrevendo o texto, vai relembrar de um determinado acontecimento importante de sua vida, ou seja, esse acontecimento que ele irá relembrar serão fatos marcantes que deixaram fortes lembranças ou até mesmo ensinamentos. Normalmente, quem conta esse tipo de texto vai nos trazer confissões sobre o seu passado e geralmente esse tipo de texto são textos que nós podemos encontrar tanto em livros, em revistas ou até mesmo sites vinculados à internet. O relato de memória, ele vai ter um ponto de vista. O ponto de vista é como uma pessoa que conta um texto vai contar esse texto. Então, quem conta a história poderá contar essa história em primeira pessoa, quando ela se refere a si mesma. Eu vivenciei determinado acontecimento, ou também em terceira pessoa, quando ela lembra de uma memória, mas não participou desses fatos e não faz referência a si mesma. Outra característica do relato de memória é que, como se refere a algo que já passou, usamos sempre verbos no passado. Vi, encontrei, viajei, que se refere ao que aconteceu anteriormente. Outra coisa bastante presente é a confissão de emoções e de sentimentos. Como no relato de memória nós temos as lembranças de algo marcante, quem narra esse acontecimento normalmente irá dizer como se sentia na época desses fatos, desses acontecimentos. Outro exemplo é o uso de termos e de palavras que eram fortes na época dos acontecimentos relembrados. Por exemplo, se pegarmos o texto de um senhor de 80 anos
e ele irá relembrar de sua infância. Provavelmente ele utilizaria em seu texto palavras que hoje em dia nós não mais utilizamos. Por quê? Porque vai se referir a uma época muito distante. E outra coisa que observamos é que o autor do texto, ele vai vivenciar o que vai ser narrado, são memórias, acontecimentos que ele já vivenciou. E basicamente é isso que chamamos de memórias literárias. Um texto que vai relatar as memórias particulares de alguém ou acontecimentos que foram bastante marcantes.